Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo de CSS aqui no canal e hoje nós veremos a respeito da regra font face. Nós já aprendemos como definir uma fonte no CSS utilizando a propriedade font family. Só que com essa propriedade a gente tem que contar que a fonte exista no computador do usuário. Por isso a gente só pode utilizar fontes padrões como Arial, Times New Roman, Verdana, porque a gente sabe que essas fontes já vão estar no computador. Com a regra font face, nós podemos usar mais fontes na nossa página e não precisamos mais ter medo de que a fonte não esteja no computador do usuário, pois com essa propriedade nós podemos colocar o arquivo da fonte na pasta e caso o usuário não tenha a fonte, essa propriedade automaticamente irá carregar a fonte que está na pasta. Então você pode utilizar as fontes externas. Só lembrando que para isso você precisa ter a permissão de utilizar a fonte, né? Então se a fonte for uma fonte de domínio público, né? For uma fonte gratuita, ou uma fonte que você comprou e adquiriu a licença de uso, então você pode utilizar, senão você pode ter problemas. Então essa propriedade é apenas para fontes que você tem a permissão de utilizar. Então vou abrir aqui o meu arquivo. Aqui eu tenho um texto escrito em hebraico aqui na página, pois eu estou tentando fazer o meu leitor de tela reconhecer os caracteres hebraicos para eu poder estudar hebraico também. Aí o texto está aqui escrito em hebraico, só que ele está utilizando uma fonte padrão do sistema. Só que eu encontrei na internet uma outra fonte própria para hebraico. Então essa fonte já foi desenvolvida para isso. Então muitos livros, coisas que utilizam a fonte em hebraico impressa, aí utilizam esta fonte. Então eu quero carregar esta fonte na página, pois com certeza quem for acessar a página não terá esta fonte. Então, como eu faço? Aqui no meu arquivo CSS, eu vou colocar um arroba, fonte, F-O-N-T, traço, face, F-A-C-E. Abre e fecha os chaves, e aqui entre as chaves eu vou colocando as propriedades. A primeira propriedade eu preciso colocar um nome para essa fonte, para eu referenciar ela depois. E para isso você utiliza o font family. E aí, entre aspas duplas ou simples, você coloca o nome da fonte. Então, no caso aqui, eu vou colocar, por exemplo, hebraico. Font family hebraico. E aí, a próxima propriedade é a propriedade src, onde você vai colocar aqui URL. E entre parênteses, você vai colocar o caminho da fonte. Só colocar o ponto e vírgula aqui no final. Entre parênteses, você vai colocar o caminho da fonte. Então, aqui, a fonte que eu baixei, a SBL Hebrew. Tá, Peraí que eu acho que eu digitei errado aqui. Agora sim. URL, abro parênteses, fecho parênteses e entre os parênteses eu coloco aqui a fonte.ttf. Se a sua fonte for de outro formato, como EOT, aí você coloca aqui a extensão. A que eu estou utilizando é o .ttf. Então tá aí. Agora, hoje com fonte face, eu já criei aqui a fonte do hebraico. Se você tiver mais fontes, você precisa ir criando fonte face para cada um. Inclusive para a fonte, se ela estiver em itálico, se ela estiver em negrito. Então você precisa criar uma regra fonte face para cada fonte externa que você for utilizar. Agora eu posso chamar essa fonte em qualquer
parte do meu documento HTML. Então, por exemplo, aqui no parágrafo, no seletor do parágrafo, eu posso simplesmente chamar agora um font family e chamar a fonte o nome que eu dei lá, que é hebraico. Então, entre aspas, hebraico. Vamos ver se deu certo. E tá aqui, o meu leitor de tela está dizendo que deu certo, né? Então ele está lendo aqui para mim, falando que a fonte que está é o hebraico. Você só confirma aí para mim depois nos comentários se a fonte realmente ficou diferente de quando estava antes, né? Quando estava só com padrão ou se continua tudo a mesma coisa. Então é isso, gente. Veja que agora é bem simples, você não precisa mais depender que o usuário tenha a fonte no computador. Com esse Font Face você pode utilizar qualquer fonte, só lembrando, desde que você tenha a permissão de utilizar, para o seu site não acabar sendo punido por causa disso. E aí você pode dar mais asas à sua imaginação, né, utilizando fontes melhores. Se ficou alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários que eu gravo um outro vídeo tentando explicar. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal!